todos nós temos espírito, né? A água, a mata e o rio também é assim. Se a gente poluindo, a gente jogando qualquer coisa no rio, aí já a gente agride o espírito do rio. Nós temos 5 aldeias, né, no município de Camaquã, e sempre nós temos preocupação, né? Uma empresa que entra aí vai poluir, não vai somente atingindo só o rio, vai atingir até a mata, né, assim. Todos os vizinhos são bons, aonde a gente anda também, se encontra 100%, mas é amizade. Geralmente só moreno, nunca morou um branco, como se diz aqui na zona. A maioria que vem aqui, tudo é só gente boa, veio para conhecer o lugar, para ter prazer, como eles mesmos dizem, né? E a gente também. Receber as pessoas com toda a alegria que o camarada recebe, né? Aqui é a Casa de Pedra, em Palmas. Se chama Casa de Pedra. É uma cadeia de montanhas, né, bem extensa, que começa aqui e tem uma extensão muito grande, assim. Aqui é uma parte dela, mas é Casa de Pedra. Os moradores têm uma ligação profunda, assim, de amor e de cuidado, né, com essa região, que não é uma relação mercenária, digamos assim. Mas imagina a tua casa na cidade, você está lá e chega, eu quero fazer uma mini na tua sala, vou te tirar daí. E é assim que as pessoas têm que ver, porque aqui é a nossa casa, né? Essa é a casa que nós conhecemos, né? Aqui a região é das Guaritas, um lugar denominado nome de Guaritas. E aqui esse estabelecimento é Granja Dona Amélia, que era o nome da nossa bisavó. Assim se criamos aqui. A gente planta e lida com as ovelhas, que é o que dá mais dinheiro, é a ovelha. Que a ovelha a gente tem a lã, tem o cordeiro. Ah, mas eu gosto de toda a criação. E o gado também, a gente sempre tem os cabritos também pra gente. E a gente pede sempre contato com o povo, com os visitantes, com o turista que vem. A gente tem que estar aqui e estar ali na associação também. Como é que eles vão tocar uma mina sem barragem ali em cima daquele cerro? Empilhar, mas vão empilhar e vão botar onde aquilo ali? Mas o problema é depois, a hora que ela parar. A gente tem vários documentos produzidos aqui pelas universidades, pela Emater, pela Embrapa e outras instituições, mostrando a importância, a relevância ambiental, social e econômica dessa região, que se localiza ali na região da Serra do Sudeste, que a gente chama. Então, eu me impressiono muito em as políticas de desenvolvimento pensar em um projeto de mineração altamente exploratório e com alto potencial poluidor, exatamente numa área definida como uma área prioritária para a conservação. As águas choram, as ânsias que não voltaram, saudades que o corpo sente e que se esvaem com o amor. Gostei de Alamã, sou lágrima de Arumã, meu rio, gostei a meu canto, gostei do sol, qual sabe. Meu rio, gostei a meu canto, gostei do sol, qual sabe. Esses projetos de mineração que estão sendo pensados por Rio Grande do Sul, né, que são vários projetos em várias fases, né, fase inicial, fase média, fase avançada, a gente tem vários, né, e 3 deles são nós temos de forma mais concreta, né, que estão mais avançados. E são exatamente em áreas muito importantes, em áreas determinadas pelo Ministério do Meio Ambiente como áreas prioritárias para a conservação. É uma região geologicamente mais antiga do estado, com aproximadamente 600 milhões de anos. Tem muitas dessas guaritas que ainda não foram visitadas e nos últimos 10 anos foram descritas quase 10 espécies novas para essa região. E tem muitas assim, ó, que nunca ninguém foi, a gente nunca conseguiu subir. Olha, basta percorrer todo o Pampa e ir até a região de Guaritas e Palmas para se dar conta que aquela é uma das joias raras do Pampa. O padre Baldino Rambo, já na década de 50 do século passado,
no seu clássico livro A Fisionomia Natural do Rio Grande do Sul, já destacava a beleza cênica daquela região. Então esse conhecimento de que aquela região é uma joia rara vem de décadas. Ele é belíssimo, né? Ele tem de planícies verdejantes até aqui essa região maravilhosa, terras dobradas que a gente chama. Eu digo que são terras que Deus brincou com as mãos e nos deixou aí essas guaritas, essas coisas belíssimas todas que nós temos. Uma região ainda adornada por pedras maravilhosas, a gente vai na beira do rio Camacuã e vê ali, é uma joalheria que tem naquela região, é uma região belíssima. Um povo, de fato, com problemas muito graves para enfrentar, mas resultado de um abandono político. Tanto na área da geologia como das ciências naturais, há fartos estudos demonstrando que aquela é uma região única, né? É uma região que tem uma geodiversidade e uma biodiversidade singulares e que demanda, portanto, um carinho, um cuidado muito especial. É uma das regiões em que a biodiversidade típica, né, das regiões de campos no Rio Grande do Sul, ela está mais bem conservada, porque são solos rasos, não são solos propícios a uma agricultura intensiva. Então é a região mais bem conservada do Rio Grande do Sul ainda. Ela é uma região profundamente especial. É uma região rara no planeta Terra todo, né? Essencialmente histórica, né? Com uma memória muito grande, né? Da defesa do território, que tem a ver não só com o Rio Grande, mas com o resto do Brasil, e da formação das nossas fronteiras. O Pampa tem áreas lindíssimas, né, reconhecidas às vezes mundialmente. As guaritas em Caçapava do Sul, né, essas formações rochosas das guaritas em Caçapava são reconhecidas pela Unesco, né, como áreas montanhosas onde se faz alpinismo, né, é reconhecida pela sua beleza, né, seu potencial para a prática de esportes e por trabalhar numa lógica sustentável. Ali é uma das últimas áreas onde o bioma Pampa mantém integridade de flora, fauna e também populações que estão vivendo a partir da pecuária familiar, que é importantíssima. São formas de vida que se mantiveram, né, sem a avalanche, né, não se submeteram a essa avalanche das monoculturas, de todo um modelo de agricultura que destrói, né, as formas de vida e também a biodiversidade. Em 2007, foram consideradas pelo Ministério do Meio Ambiente como áreas prioritárias para a biodiversidade. E ali nós temos uma área de extrema importância, a categoria mais alta no que se refere à conservação e também ao uso sustentável. Como conceber uma área de mineração justamente numa área que o Ministério do Meio Ambiente definiu com todos esses atributos, que é uma área que tem extrema importância para a biodiversidade e a sociobiodiversidade. Então essa particularidade foi muito bacana, dá a visibilidade não só de grandes propriedades, mas a presença, marcar a presença de populações tradicionais, né, dos pecuaristas familiares, de quilombolas e de populações indígenas dentro deste Pampa, mostrando um Pampa diverso em termos de ambiente e diverso em termos de presença social também. Eu tenho a impressão que o Camaquã, automaticamente, ele é considerado uma artéria essencial da região, né? O rio é um rio histórico, é um rio pai da região, ele abençoa as terras que tem ao longo dele, né? E que vão até o mar. Eu entendo a importância desse rio, sei, até porque eu sou professor de ecologia, né? Eu enxergo o que é o papel do rio. Aliás, eu vim aqui no encontro falar sobre isso, né? A importância do rio. Eu não tenho terra aqui, aliás, vim antes conhecer, porque eu não conhecia. Rincão do Inferno, isso aí eu não conhecia nada. Me levaram, eu me encantei. Digo, eu não acredito que os caras vão fazer uma mineradora aqui. Eu tenho essa noção que é uma região estreitamente ligada à história do Rio Grande, né? E depois, quando fui fazer cinema, o primeiro filme que eu fiz foi, eu fui roteirista do Anaí de las Missões, o filme do Sérgio Silva, falecido, grande Sérgio Silva.
E se filmou lá, se filmou ali na região, né? O pessoal ficou lá bastante tempo acampado ali. Depois eu acompanhei as imagens do Paulo Nascimento, filmando ali nas guaritas, né? Depois eu filmei o romance do José Antônio Severo, filho de Caçapava do Sul, Os Senhores da Guerra. Nós filmamos ali na região, nós filmamos no Passo das Carretas, filmamos no Forte Dom Pedro II, filmamos no Vale dos Lanceiros, filmamos naquela vasta região ali que compreende, não é, esse entorno do Rio Camaquã. Eu acho que ali é um pedaço profundo do Rio Grande, essa região. E é obrigação, né, dos governos, né, e da sociedade civil, né, ter essa noção. Eu tenho um amor aqui, é uma coisa meio que indescritível. Eu saio, às vezes saio para o campo, para aquele altinho e me sento para olhar. E isso aqui me proporcionou muita alegria, tia, muita felicidade. Isso aqui me proporcionou. Então eu não posso me esquecer disso aqui. Não posso e não vou. Eu moro na região de Palmas e é errado botar um rio tão grande e bonito no lixo por causa de dinheiro. Isso é ganância. E ganância brava. Eu tô aqui pra dizer uma palavra pra vocês. Não a mineração de chuva! Quais são as funções do bioma Pampa? Quais são as potencialidades deste bioma? E nós temos percorrido algumas regiões também para ouvir os estudos, para conhecer alguns trabalhos de campo também, para entender qual é a relevância de que o direito, de que as leis também se dediquem a proteger esse bioma. Nós temos um reconhecimento constitucional do bioma Pampa enquanto um patrimônio cultural, enquanto um patrimônio histórico e natural do Rio Grande do Sul. Isso está garantido na Constituição Estadual, mas na prática nós não vemos isso sendo aplicado. Só para a gente entender um pouquinho, hoje no bioma Pampa nós temos aproximadamente 3.000 espécies de plantas. Destas, a gente pode reconhecer que aproximadamente 10% estão com algum tipo de grau de ameaça. Ou elas estão criticamente ameaçadas, ou elas estão em perigo, ou elas estão vulneráveis. Algumas já não são encontradas há algum tempo, então já entram numa categoria que é daquelas presumivelmente extintas. Temos aqui nessa região aproximadamente 32 espécies de cactos que são endêmicas dessas guaritas rochosas de arenito. O que é uma espécie endêmica? Uma espécie que tem uma distribuição muito restrita, que ocorre só naquela região, por exemplo. Então a gente tem dezenas de espécies endêmicas que ao longo da evolução surgiram, se adaptaram àquela região e que, portanto, se forem extintas localmente ali, vão ser extintas do planeta como um todo. Temos muitas espécies aqui que precisam ser ainda estudadas em relação ao fator medicinal e nutricional. Eu falei 450 gramíneas, 250 leguminosas, 450 asteráceas, não sei o que, e outras famílias. Mas se nós formos ver o que tem de micro-organismos associados aí, muitos deles absolutamente benéficos, liberadores de fósforo, fixadores de nitrogênio, né? E assim por diante, e outros micro-organismos. Bom, a biodiversidade que nós temos aí é impagável. Parece que o gaúcho é uma figura mítica que surgiu de repente. Não, ele surgiu porque existia o campo. E também para que se entenda que esse bioma é tão importante quanto a floresta amazônica, quanto a Mata Atlântica. Não fui eu que estou dizendo e inventando isso, quem disse isso foi José Lutzenberger. Tá? Por quê? Porque ele cumpre o papel da floresta, num lugar onde não pode ter floresta, ou é muito difícil estabelecer a floresta. Né? Porque no momento que a gente está reconhecendo uma diversidade, uma biodiversidade para uma região, a gente está também reconhecendo uma enorme quantidade de opções para o uso dessa diversidade.
A mineração, quando ela vem, ela retira toda a paisagem do local, ela retira toda a flora e a fauna e não existe compensação. Toda a linha de recuperação dos ambientes campestres, ambientes não florestais no bioma Pampa está no início. Um indicador disso é se você quer comprar sementes de espécies para recuperar, né? Para recuperação de florestas, você consegue hoje em dia em viveiros mudas os sementes de espécies nativas. Para plantas campestres não existe nenhuma no mercado. A gente não consegue comprar eles no mercado, não sabemos como propagar eles ou como introduzir efetivamente no ambiente. Então, por tudo que indica no momento, realmente nós não temos as técnicas para recuperar esse tipo de ambiente. Mas na mina, debaixo do cerro, toda hora morria um naquele tempo. Aí tem muita gente embaixo ali da mina. No tempo dos ingleses ali morreu, ficaram lá debaixo, os que morreram, não tiraram. Por isso que eu não gosto da mina, porque... Aqui eles moronavam uma pedra lá embaixo do cerro, caía em cima de um e ficava lá. E eu acho que vai ser muito pior, porque assim ainda sai o pó, a fumaça, aquilo ali que é o que vai prejudicar, que vai pegar os campos, as propriedades, né? As pastagens nativas. Não vão querer nem o nosso gado. Não foi nem o gado. Chega nos coisas, está contaminado. Aquilo ali não vão querer. Por causa da contaminação do chumbo. Vai prejudicar vocês? É. Não, mas não é só nós, é todo mundo que mora lá mais perto. Os maiores invernadores de boi é tudo ali ao redor. Que sai, o que é gado gordo é tudo naquela volta, ali ao redor, e não dá 10 quilômetros. É muito mais perto. Eu fiquei sabendo, particularmente fiquei sabendo da questão da mineração em 2016, lá por junho, por um recorte de 3x3 de jornal da Zero Hora, inclusive, né? Não foi noticiado nem aqui na região, né? Alguém nos tirou uma fotinho e nos mandou, diz, pessoal, como é que vocês estão vendo essa questão da mineração de chumbo aí na região onde vocês produzem e tal. A DAC tem uma marca, que é a marca do território, a marca Alto Camaquã, que ela serve para todos os produtos e que ela garante, ela é um selo, uma espécie de garantia de qualidade daquilo que se faz aqui, que se produz aqui numa região que a gente tem absoluta certeza, e não somos nós que estamos dizendo, quer dizer, as pesquisas, os pesquisadores, o próprio governo do estado reconhece nos seus diversos estudos que essas são áreas não só prioritárias para a conservação, mas porque justamente elas já estão conservadas, quer dizer, é um ativo do mais alto valor no mundo atual. Então essa marca coletiva, que é dos produtores, é do território, representa essa dinâmica e tudo mais, e ela, para o consumidor, ela representa uma espécie de garantia de qualidade desses produtos, que é produzida numa região que é livre de contaminações e de poluições e tudo mais. E esta associação começa a estabelecer relações com outras instituições e conformam hoje uma rede regional que envolve desde o produtor, que está lá na sua localidade, até um nível de instituições que envolve tanto dimensões do Estado, por exemplo, hoje nós temos reconhecimento e apoio de ministérios brasileiros, reconhecimento de instituições internacionais. Aqui, depois que foi criado o Alto Camaquã, o projeto do Alto Camaquã, melhorou muito até para a gente vender os animais. Essa associação, a DAC, já conseguiu os caminhões, tem um caminhão boiadeiro para transportar os animais. Eu tenho um frigorífico que está sendo, não demora, vai funcionar lá na Embrapa. Para a gente vender o cordeiro, diz que vão vender até cabrito, eu estou faceiro por causa dos cabritos. Que aí vai melhorar. E vão matar o gado também, se preciso a gente vai ter. Vai melhorar muito isso aí. Tudo por intermédio da DAC, que foi fazendo esse projeto do Alto Camaquã. Eu vou repetir que a região da Serra do Sudeste, esta região que nós conhecemos como Alto Camaquã, é uma região estratégica e assim deveria ser tratado para o estado do Rio Grande do Sul. Seja na sua dimensão econômica, seja na sua dimensão social, ou seja, tem uma grande capacidade de reter pessoas e de atrair pessoas para essa região, portanto, gerar ocupação, gerar atividade para as pessoas, mantendo as que já estão, é algo que deveria ser tratado como estratégica. E principalmente, se tu relacionar a economia com a ecologia, nós temos nessa região a capacidade de mitigar
impactos, por exemplo, de outros setores da economia, como a indústria. A mina destrói com o território, ou seja, com essas relações entre as pessoas e das pessoas com seu meio. Portanto, a mina significa destruir com o futuro dessa região. Então não é só o que eles tiram, é o que essa expectativa de ganho, né, do especulador que está ali, independente do que está acontecendo na região. Então é um projeto para a região que não é compatível com os projetos que já existem. Os governantes, eles não percebem a importância das pessoas que estão utilizando a terra de maneira adequada ou de maneira sustentável. Por quê? Exatamente. O uso sustentável não está poluindo águas, está mantendo a biodiversidade, está mantendo o patrimônio genético para um futuro uso. Se suprime a diversidade antes mesmo de conhecer o potencial que essa diversidade possa trazer à região. O governo deveria subsidiar isso e não subsidiar empresas que vêm com a ideia, né, já aquela ideia ultrapassada, porque eles só conseguem aplicar ainda em países que estão em desenvolvimento, de utilização ainda de maneira muito intensa dos locais e intensa do ambiente, né? As empresas ditam as regras, né? Então, quando as empresas dizem estou interessado no teu território, os governantes, né, desse tipo, né, acabam se colocando de joelhos, né, e fazendo alterações de legislação, o que precisar, ou às vezes nem precisa porque não tem quem vai reclamar. Eles têm, né, um projeto em São Paulo que chama Legado das Águas, né? Então tu já vê, né, que a preocupação, a maior crítica é a contaminação da água, mineração e contaminação da água. Então eles veem um projeto de Legado das Águas. Então em 10 lugares eles acabam com a água das pessoas e num lugar eles vão preservar a água para mostrar o trabalho bonito que eles têm e fazem com essa ideia de preservação, de fechar o território, ninguém entra, para poder gerar na opinião pública, né, uma imagem que favoreça eles. Está cheio de casos de mineração, de hidrelétrica, de processos que é onde as pessoas do entorno não usufruem nada. É totalmente blindado e exportação e não chega, não passa nem pelo país. Então, acho que é um caso também que a gente vê isso aí, né, esse descompromisso, muito diferente do processo da rede local que a gente tem lá, que é fenomenal. É uma coisa assim, que tu não consegue construir aquilo ali, no tempo que esse projeto está colocado para acontecer lá, tu não constrói a teia, as redes que tem lá hoje, né, com as características que tem lá hoje. Realmente é um valor cultural muito grande, né, e de adaptação na região, né. Então tem uma estabilidade ali. A educação ambiental corporativa, né? Então a gente está em caso do eucalipto na região, os caras indo para escola, né? Indo para a associação de moradores, né? Fazer propaganda, usar materialzinho, dizendo que não causa impacto com a água, dizendo que não causa impacto nenhum na região, que é só uma coisa boa. E a mineração da mesma forma, eles têm feito toda uma contra-informação, né? Com as informações que a gente tem trazido, só que isso, com o potencial de uma empresa que está com lucro, enfrentando pessoas que estão defendendo a sua vida e sua garantia do modo de vida. Então ninguém é investidor, né, em relação a defender um projeto. Né? Nós estamos querendo garantir o que a gente já tem, que já está pré-estabelecido. Então, e com essa ideia da precaução, né? Os caras nem sabem o que pode acontecer e ainda vão nos colocar em risco. Não se trata de simplesmente ser contra a mina, embora pessoalmente eu entenda que mineração é uma atividade econômica do século XIX e, portanto, incompatível com o século XXI. Certo? Ainda mais para explorar materiais que subsidiam cadeias produtivas completamente obsoletas. Nós estamos falando de produtos como o chumbo, que é o principal produto que se pretende explorar nessa região, para subsidiar uma cadeia, né? 80% do chumbo serve para produzir baterias de automóveis. Bom, nós estamos hoje verificando manifestações das grandes montadoras mundiais dizendo que nos próximos 10 anos deixarão de produzir veículos automotores e vão para veículos híbridos ou veículos elétricos. Bom, veículos elétricos usam baterias, mas de outros materiais. Não há nenhuma justificativa plausível, a não ser os interesses muito específicos de alguns grupos econômicos. Portanto, para essa região, né, a mineração significa a ruptura de um processo que vem se desenvolvendo na última década, que está sustentado nas relações entre as pessoas, o seu território, os seus produtos. A mineração rompe com esse processo. Portanto, a mineração retira futuro
desta região. Nós temos que pensar o desenvolvimento dessa região, portanto, baseado numa questão, inclusive cultural, fortemente cultural. E debater o desenvolvimento é fundamental para que a gente tenha um rumo a seguir, tenha um norte para chegar, que leve em conta, né, a questão social, a inclusão das pessoas, que se trabalhe uma lógica inversa à lógica que está acontecendo no Brasil, em que tem 5 grandes empresários que detêm a metade do patrimônio brasileiro, da metade da população brasileira. Eles têm aquilo que tem 100 milhões de pessoas. E está beirando esses 5 um dos maiores acionistas deste projeto extrativista vergonhoso que querem fazer aqui na região. Extrair chumbo para mandar para a China. Né? Ele certamente vai ficar mais rico, algumas pessoas vão ter empregos momentâneos e nós vamos ficar aqui com um estoque de problemas que, sei lá, pode ser para o resto da vida. A gente não sabe. A gente não sabe as consequências de uma exploração dessa natureza nesta região, né, muito preservada. O chumbo vai contaminar nosso rio, nossos campos e nossos animais. Daqui a 20 anos, a Votorantim vai embora com os lucros e nós ficaremos com os prejuízos. Vamos ficar doentes, pobres e discriminados. Não seremos ludibriados e nem enganados por esses projetos, porque nós sabemos que isso não será bom para a nossa região, jamais. E até a nossa última gota de sangue, iremos lutar pelo nosso rio Camaquã. Mineração aqui não! Essa coisa do subsolo é uma coisa que tem que ser repensada, porque o subsolo não é propriedade da pessoa. A mineração, né? Então, é uma licença de um órgão muito dado à corrupção. Então, tu tem uma propriedade que tu cuidou, tua família cuidou, tua comunidade cuidou a vida inteira. Uma comunidade quilombola, que vem há 100 anos ali. Eu descubro ouro ali, primeiro ganho a lavra, porque eu descobri. Ganho a lavra, um troço troglodita. Primeiro, quem tinha que ganhar era o brasileiro. Se o subsolo é do país, não é para ele dar para alguém. É para ele dizer, bom, então a lavra é brasileira. Descobriu? Ótimo. Vou te dar um 0, 0, 0. E o dinheiro é brasileiro. Né? E aí destrói a comunidade, porque pode desapropriar para fazer a mineração. Eles ficam sem a história deles e eu fico com o dinheiro. Que loucura é essa? Se o subsolo é nacional, não poderia ser dado lavra, muito menos para o estrangeiro. As características centrais da mineração a nível mundial, que cresceu mais de 500% na América Latina nos últimos 10, 15 anos, é de saque. E saque é violência. No mundo do trabalho, hoje nós temos no Brasil 3 milhões de trabalhadores da mineração, menos de 500 mil resguardados por Seguridade Social, pela CLT, o resto é garimpo, trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, sobretudo na Votorantim, citada aqui, e um mundaréu de homens e mulheres que morrem todos os dias com dados subnotificados. É a atividade econômica no Brasil que mata 4 vezes mais do que qualquer outra atividade. Acidente de mina não existe arranhão, ou é choque elétrico ou é implosão que cai em cima, ou mina que soterra. Então, praticamente é impossível escapar de um acidente de mina. Como é que se faz para explorar, acabar com um estado ou com um país, como estamos fazendo hoje? É fácil. Tu quebra ele. As pessoas ficam desempregadas como nunca estiveram. Desemprego altíssimo. Desesperadas. Os prefeitos, não se pode, tem que se olhar, o prefeito é um especialista. Ele não tem a visão do todo. Ele está querendo defender a sua comunidade. A comunidade está desempregada, está ficando violenta, está sofrendo. Ele quer emprego a qualquer custo, certo? Cabe a quem trabalha em desenvolvimento, que é a área que eu sou apaixonado, de chegar e dizer, prefeito, em nome de 30 empregos, 50 empregos, 100 empregos, tu vai acabar com milhares. Porque não existe desenvolvimento que não traga consequências. Qualquer atividade humana. Ou boas ou más, ou as duas, em geral, certo? Então, o que as pessoas não veem quando elas estão pressionadas, é isso que eu digo, tu quebra um país, desemprega as pessoas e depois tu tira tudo delas, porque elas vão aceitar qualquer negócio, porque elas estão desesperadas.
Essa é a situação atual. É assim que se entrega um país, é isso que o governo federal e estadual está fazendo. Como nós estamos vivendo no Brasil hoje um estado de exceção, onde o vivente e o direito estão em complexo antagonismo, os mineradores se aproveitaram mais ainda disso para aprovarem seus projetos de qualquer maneira. Então as mineradoras praticamente impõem os seus laudos, as suas auditorias. Isso aconteceu em Barcarena, acabei de vir de Barcarena, e em Barcarena a empresa Hydro, uma norueguesa, usava um duto clandestino para nós, porque ela já sabia que esse duto existia há mais de 10 anos, e contaminou toda a população com alto teor de chumbo na região. Chegou a hora de quem defende tem que ser responsável. Ou seja, nós vamos marcar a responsabilidade desse prefeito que quer e desse que quer. Se der um acidente, eles têm que ser responsáveis. Por que não? Esse país Se faz mineração na região, Caçapava, Bagé, Palmas e tudo mais, tu estás destruindo todo o potencial gigante ecoturístico, está destruindo o potencial da melhor pecuária do mundo. Porque nós temos a melhor pecuária do mundo por duas razões. Nós podemos fazer carne orgânica facilmente, porque é já pouquíssima coisa que ingressa, aumentando o lucro, diminuindo o custo dos produtores da região, pequenos produtores, e nós temos uma carne orgânica, por exemplo, os americanos, os europeus podem fazer, mas eles nunca farão uma carne num bioma natural de campo, com 150 espécies que o gado pode comer. Não existe. Então essa carne vale 30% mais do ser orgânico, mais 30% do pampa. Quais serão realmente os interesses de que o poder público, em qualquer nível, possa estar defendendo o indefensável, estar defendendo contra a própria política pública de preservação do nosso meio ambiente? E optar por um desenvolvimento é deixar de optar por outro. Nós queremos um desenvolvimento que vai fazer riqueza e que tenha saúde, que não adianta riqueza sem saúde. Nós queremos esse desenvolvimento, ou nós queremos um desenvolvimento de aves de rapina, que nós vamos ser a carcaça. Porque os caras vão pegar ali 8, 10, 15 anos, 20 anos, vão destruir tudo e vão embora. Realiza o seu lucro nas empresas e ficamos nós com o legado. E perdemos uma área estratégica, porque o mundo quer conhecer o Pampa. Não é uma riqueza gaúcha, não é uma riqueza brasileira. O Pampa é uma maravilha. Chegam aqui na nossa comunidade, né, apresentando tudo muito lindo, né, muito bonito. A primeira coisa que elas trabalham é a questão da geração de emprego, né, que vai trazer muito emprego, que esses ramos de indústria, eles geram na região uma dinâmica produtiva que vai gerar outros empregos indiretos e usa inclusive os nossos materiais, né, as nossas imagens, os nossos símbolos de defesa do nosso modo de vida, que é o campo nativo, que é a questão das águas, que nós temos, nós moramos quase todos em regiões onde inicia as bacias hidrográficas, né, então a gente tem muitas nascentes, né. Então estão usando todos esses símbolos, esses elementos que é do nosso modo de vida para fazer propaganda. Por que eles não mostram a mineração, né? Como ela é feita, né? Como propaganda do seu trabalho, né? E mostram, por exemplo, o nosso modo de vida, o nosso jeito de ser, o nosso patrimônio cultural e material para fazer propaganda. Eu já escrevi em algum trabalho desses que estão aí que o impacto da mineradora é quase igual de uma nuclear.
Quando eles pegam um ambiente, eles pegam de um jeito, e essa coisa de recuperação e mineradora sustentável, isso não existe. Isso é uma conversa, como tem outras coisas, que tem conversa fiada, não existe. Mas tem gente paga, tem gente que estuda até sendo paga por indústrias, eu conheço, por mineradoras. O cara estuda para dizer que existe mineração sustentável. Os impactos são sistêmicos, ou seja, é no sistema todo, não escapa nenhuma partezinha. O que acontece com a cultura vai ser impactado. O que acontece com as questões históricas vai ser impactado. São áreas de extrema fragilidade ambiental, de várias espécies ameaçadas de extinção, áreas que têm recursos hídricos de boa qualidade ainda, né, no estado, mas também me preocupa do ponto de vista social, né, porque aí nessas regiões já tem arranjos produtivos locais de produção de alimentos. Então, tu coloca um projeto de mineração de metais pesados, que mundialmente são reconhecidos pela sua toxicidade e contaminação de águas e alimentos, próximo a locais onde se produzem esses alimentos. Então, eu coloco algo poluidor perto de algo que produz o meu alimento. Então, isso me preocupa muito, isso é incompatível. Por mais que se diga que se prove não há contaminação, mesmo que se prove que não há contaminação, pelo simples fato de ter essa proximidade, o local de mineração de metal pesado e o local de produção de alimento, isso já provoca uma retração do mercado externo a esses produtos. Então, me preocupa do ponto de vista econômico também esses projetos, que eles podem acabar afetando toda a cadeia produtiva que já está instalada, por exemplo, no Alto Camaquã. Ela vai atingir em cheio, principalmente a nossa pecuária familiar, né, que os campos do Pampa aqui, aí eu não falo só de Bagé, até falo como um coordenador Lavros e região toda, Dom Pedrito, toda a região que pega, né? Nós aqui, Candiota, Olha Negra, e esses impactos são violentos, a gente sabe disso aí, entendeu? Assim, inclusive, né, para os trabalhadores, né, tanto os pecuaristas, produtores, como também os empregados que trabalham nessa, a costa, digamos, do rio, ali Camaquã. Primeiro, me perguntaram se Encruzilhada era banhada pelo rio Camaquã. Então vou responder. Encruzilhada é o município mais banhado de todos pelo rio Camaquã. Passa por Piratini, Encruzilhada. Canguçu, Encruzilhada. Depois vem Amaral, que é junto conosco também. Encruzilhada tem 3.350 a 3.400 quilômetros. Então, para nós, vamos defender de unha e dente, e se precisar montar a cavalo, nós estamos dispostos. Não há uma análise de risco. Esse projeto Caçapava do Sul, ele não fez, não realizou essa análise de risco. Não tem um plano emergencial, por exemplo. Se for contaminado, a gente não sabe até onde, não foi feita essa análise. Então a gente não sabe dizer. Então, no estudo de impacto ambiental, se coloca que os impactos no rio abaixo, iriam até 3 quilômetros e que após isso, esses impactos se dissipariam. Bom, a gente tem o caso de Mariana, né, que também previa, um outro professor colocou aqui, que previa um impacto de até 10 quilômetros rio abaixo, e a gente viu que o impacto daquele desastre foi muito maior que isso. E essa insegurança, né, fere o princípio da precaução, né, do direito ambiental, que é a gente saber com que prejuízo, com que a gente está lidando. Eu imagino que se tiver uma contaminação do rio Camaquã, porque o empreendimento está a 800 metros do curso principal do rio Camaquã, fora todos os outros cursos secundários que desaguam no Camaquã, que estão mais próximos ainda. Se houvesse uma contaminação desse rio, ele provavelmente poderia, essa contaminação percolar, né, percorrer todo o curso principal do rio e poderia chegar à Lagoa dos Patos e ao mar. A gente vive num mundo como uma degradação ambiental generalizada. E, na verdade, o melhor sempre não degradar. Né? Aí assim a gente olha aqui no bioma Pampa, né? O bioma Pampa atualmente é o bioma mais ameaçado do país, se olhar os biomas brasileiros, né? Então a relação entre áreas protegidas de um lado e conversão de terras aqui é o mais negativo entre todos os biomas brasileiros. Só no Rio Grande do Sul nós temos mais de 450 espécies de gramínea, e cada espécie tem uma série de variações dentro da espécie, né, que é o que a gente chama de ecótipos, ou seja, é uma variação dentro da mesma espécie, mas adaptada a uma condição muito particular. Nos últimos 15 anos, por exemplo, Pampa perdeu praticamente 1 milhão de hectares de campos nativos que deram lugar à agricultura e à silvicultura, de uma maneira
um pouco descontrolada, né? Isso fez com que muitas regiões do Pampa hoje tenham quase que vazios de biodiversidade, né? Com áreas naturais de pouca qualidade, muito pouco conservadas. E um dos bolsões de natureza, de biodiversidade que restou foi nessa região. Então a gente tem que ter essa dimensão regional na hora de avaliar aquele espaço limitado do território do Rio Grande do Sul, do Pampa, né? Porque as decisões que a gente tomar hoje podem afetar de forma cabal o futuro que pode ser construído para aquele espaço geográfico. Há um déficit de unidades de conservação, de áreas protegidas no bioma Pampa muito grande. A gente tem em áreas de proteção integral, que são os parques e reservas, praticamente 1% do Pampa só protegido, quando a meta internacional é de 17%. Você citou duas grandes ameaças ao bioma, né, que são as grandes monoculturas, soja, eucalipto, né, eucalipto basicamente nessa região aí, e a mineração, que acaba trazendo outros problemas, não só de destruição de parte do bioma, seja a parte florestal, seja a parte campestre do bioma, né, ali naquela região, e substituição por algo que pode gerar poluentes, né. E isso é grave, sobretudo para uma pecuária familiar, né, que depende exclusivamente desses recursos naturais aí. Acho que a mineração ali não tem nada a ver com aquele ambiente, né? Ele não só descaracteriza aquele ambiente, como traz os riscos evidentemente associados a esse tipo de atividade, como nós acabamos de ver lá no Rio Doce, né? Essa é uma região que, de uma situação de quase santuário, de quase paraíso ecológico, pode virar um inferno ambiental da noite para o dia, em pouco tempo. É como se fosse um prédio de 50 andares no meio da Serra do Sudeste, né? Ou vários prédios, né? E com uma base imensa, ou seja, é um volume imenso de rejeito que vai ser deixado. Então a água que escorrer dessas pilhas vai ter um potencial de contaminação por metais pesados, por chumbo, e é isso que nos assusta. Sob ponto de vista técnico, está aqui, nós vamos fazer isso. Aí uma conversa que eu tive com eles, eu perguntar, mas e se chove 15 dias, como é comum aqui? Como é que vocês vão fazer para estocar essa água das chuvas de 15 dias? Eu não soube explicar. Ela vai para o Camaquã, fica aqui, 500 metros dali, vai para o Camaquã, ponto final. Essa pergunta não foi respondida. Quem cuidará das pilhas pela eternidade? E a empresa não respondeu. Obviamente que a empresa não vai fazer isso. Eu perguntei por quantos anos a empresa iria monitorar, né, o entorno da pilha para ver se, né, esse potencial está se manifestando. A água de drenagem dessa pilha é uma água contaminada por metais pesados, e isso a empresa não respondeu. A empresa não vai fazer isso, ou seja, esse passivo ficará para as comunidades locais e para o rio Camaquã. Nenhum projeto pode afirmar no momento que nós vamos recuperar isso, porque não existe conhecimento. Nosso objetivo, como parecer, é principalmente alertar pelo fato que nós não temos atualmente o conhecimento para afirmar que nós vamos conseguir recuperar esses ecossistemas, né? Isso é o principal. Assim, eu sou cientista, né? Eu trabalho bastante com conservação, mas aqui, como cientista, eu digo, e isso foi nosso intuito naquele parecer, dizer claramente que não vai ser possível recuperar esse ambiente. Ou seja, se alguém promete que não, depois vai ser tudo recuperado, vai ser tudo bonitinho depois, que não vai ser assim, isso não vai funcionar. Então esse é o nosso intuito principal com este parecer. É um patrimônio que existe lá, que corre risco de ser perdido, fragmentado, né? Alguns podem dizer, mas é muito alarmismo. Bom, vamos verificar o que aconteceu em outros lugares. E quando a gente diz, estamos tratando, né, do mais terrível dos minérios, do ponto de vista tóxico, que é o chumbo, a gente começa a compreender do que nós estamos falando. Vai, Mariana, o que aconteceu? Com a comunidade toda, vai perguntar, 100% é contra, mas depois do problema ocorrido. Quando eu recebi um convite para essa audiência pública, no convite constava debater a mineração no Rio Grande do Sul, proposta de desenvolvimento. E eu confesso que no primeiro momento eu achei, deputado, até que fosse discutir de uma forma mais ampla o plano estadual de mineração, que está sendo elaborado. Não sei qual tem sido a participação do Parlamento Gaúcho nesse debate, mas o Ministério Público, por exemplo, não havia sido convidado. Eu me convidei, participei de uma reunião há cerca de um mês atrás, e me chamou a atenção, deputado, pelo fato de que
O plano ele é dividido em vários eixos, e esses eixos eles são elaborados, inclusive, pelas próprias empresas. O posicionamento do Ministério Público em relação ao projeto Caçapava do Sul é que tem que se começar tudo de novo. Nós recebemos recentemente o termo de referência, encaminhei para o nosso gabinete de assessoramento técnico, não com o objetivo de se substituir o órgão ambiental licenciador, não. Nós também convidamos e lamentamos a ausência da FEPAM e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui, porque eu acho que quem acredita no que faz não pode fugir o debate, né? Não pode ficar em dúvida na hora de, com transparência, colocar os pontos e o que defende, o que pensa e o que faz. A definição de desenvolvimento sustentável, da palavra sustentável, o que é? Tu vais usar alguma coisa e vai deixar para o futuro. Qual é a mineradora que vai chegar num lugar, tirar alguma coisa e deixar para o futuro? O que eles vão deixar para o futuro? Um buraco. O que eles vão deixar para o futuro? Um ambiente todinho degradado e possivelmente contaminado. E no caso específico do Camaquã, eles tiveram uma ideia horrível, que é tu colocar uma mineradora na cabeceira de um rio. Está escrito no ERIMA, eles vão desaparecer vários olhos d'água, várias fontes. O que é isso? O governo do estado que lê isso, que vão desaparecer várias fontes, a nascente do rio, na cara diz não. Nós não somos contra a mineração, porque o ser humano usa materiais, então ele minera, né? Nós somos contra uma mineração mal feita e sem sentido. Se fosse o movimento de tirar uma casca dessa árvore aqui, né? Não, mas nós estamos falando de uma mineração numa área do Rio Grande do Sul que tem história, uma área do Rio Grande do Sul que tem uma biodiversidade imensa, que tem um rio que tem um papel importantíssimo na Lagoa dos Patos, deságua ali tudo para a Lagoa dos Patos funcionar, e numa dessas vem uma mineradora que achou que ali, eles nem dizem o que eles vão tirar. Onde tem cobre tem ouro, onde tem chumbo tem prata, e às vezes onde tem prata também tem ouro. E aí eles se ligam com uma companhia canadense que explora ouro, mas ela veio aqui só para ajudar, entende? A gente não engole mais isso. Nós estamos em 2018, já com uma certa experiência, não muito no Rio Grande do Sul de mineradora, mas de experiência de Minas Gerais, experiência de São Paulo, de Santa Catarina com a questão do carvão, a gente vai aprendendo. Então, é um impacto generalizado em tudo. Eles têm que se adaptar porque estão tomando muitas perguntas e não sabem responder, passaram vergonha nas audiências, vergonhas na audiência, né? Fizeram um ERIMA que não vale nada. Eu acredito que uma empresa que vai se instalar num lugar para fazer uma exploração dessa natureza, não pode a mesma empresa contratar a empresa que vai fazer a avaliação desse dano. Infelizmente, nós estamos num país que rompe com a ética em várias instituições, e eu acho que não é diferente numa situação dessa maneira. Teria que se fazer presente numa mesa dessas e teria que se fazer presente durante um processo de levantamento dos dados de impacto numa região, entidades não governamentais que tratassem de acordo com o meio ambiente, para poder se pesar com seriedade do que nós estamos fazendo. E eu digo e afirmo que vocês não têm como dar garantias de que esse empreendimento não polui. Vocês não têm como dar garantia. Hoje, o que se chamava de aquecimento global virou mudanças climáticas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Pode chover mais de 100 milímetros numa madrugada. Já tem acontecido isso. Todos os levantamentos que vocês apresentaram, em nenhum momento eu vi um dado que diga que qual é o tipo de poluição que pode ocorrer. E eu peço que você me responda, qual o tipo de poluição que pode ocorrer, porque você não respondeu essa pergunta. A comunidade em si nunca foi consultada por nenhum projeto desses, né? O que a gente recebeu foi visitas, muitas vezes de algumas empresas e tal, foram lá visitar, olharam, tiraram foto e foram embora, né? Não houve um processo de consulta, porque a gente sabe hoje que as comunidades tradicionais elas têm que ser consultadas de uma forma que elas digam como é que deve ser essa consulta. Então isso é muito importante para nós, né? Que está na legislação internacional, né? Que está nas legislações nacionais, que as comunidades têm que ser consultadas. Quando chega o início, né, da empresa, vem um monte de gente de fora, de família. E isso causa assim um espanto, como está dando emprego. Mas depois esses empregos, quando está na fase de operação, né, cai lá para baixo, né? Quando as empresas falam em desenvolvimento, eu tenho dito que elas têm que trocar essa palavra por crescimento, porque desenvolvimento elas não vão fazer
porque não vai gerar desenvolvimento. Vai haver um crescimento da população, né, um crescimento de recursos financeiros injetados, e depois os problemas começam a surgir a partir exatamente desse crescimento que acontece. Os ventos predominantes estão todos para a nossa região, então isso vai contaminar o campo principalmente, então contaminando o campo contamina os animais, contamina a caça, a pesca, né? Todo o nosso modo de vida ele é transformado por um empreendimento, que alguém ganha milhões e a gente fica, né, só com os problemas. Isso a preocupação é grande, né? A preocupação é muito grande, porque através disso vai morrer tudo, né? Não só as árvores que vai morrer, não só o peixe que vai morrer, futuramente vai, com certeza até ser humano não vai resistir mais com isso aí, né? É um projeto que, sem dúvida nenhuma, leva a nossa principal riqueza, que é a nossa diversidade, a nossa biodiversidade, agride fortemente todo um ecossistema, principalmente no Alto Camaquã, reconhecido como um dos mais preservados, como um dos mais ambientalmente sustentáveis do nosso estado, e com certeza vai trazer um impacto ambiental, vai deixar uma dívida ambiental, vai deixar uma herança ambiental terrível para muitos e muitas gerações. Então, para quem que a gente está produzindo todo esse minério? Para quem e para quê? Porque, na verdade, a gente já tem arranjos produtivos aqui colocados que a gente deveria fortalecer e não investir numa solução externa, no mercado externo, que vem aqui, traz alta tecnologia, mas essa tecnologia não é incorporada na cidade, na universidade, na prefeitura, ela é da empresa, essa tecnologia, então ela não se incorpora ao território, o produto, na maioria das vezes, não se incorpora à economia local, então essas empresas não se fixam. E quando há uma retração de mercado, elas vão embora. Então é o que aconteceu, por exemplo, com a questão dos eucaliptos, né? As cidades onde tiveram atividade de embarque e desembarque portuária com chumbo, com cobre, tem vários relatos de sérios problemas ambientais, de saúde da população, né? E de contaminação, como é o caso de Callao, no Peru, e Antofagasta, no Chile, né? Lá no Peru, enquanto a Milpo, a principal acionista dessa empresa é a Votorantim, e é uma das empresas que está atuando nesse porto de Callao, no Peru, onde tem vários casos de contaminação por chumbo, 80 crianças diagnosticadas com a contaminação de chumbo, que é o grupo mais vulnerável a ser acometido pela contaminação de chumbo, né? Porque, em geral, doenças que aparecem nessas áreas, de pessoas que tomam água contaminada, ou comem peixe contaminado, ou respiraram, elas não aparecem na hora. É uma vantagem que essas indústrias têm. Ninguém morre de câncer que comecei a tomar água hoje e daqui a 30 dias eu estou morto. Isso vai ser, às vezes, até nos meus filhos. Que se vai refletir. Qualquer site que tu for buscar em espanhol sobre o que está acontecendo no Chile, em Antofagasta, contaminação por plomo, em Antofagasta, ou mesmo em Callao, tem uma série de imagens, vídeos no YouTube, assim, com as pessoas inclusive sangrando pelos olhos, com acometimento pela intoxicação de chumbo, né? La solución, dicen, al problema debiera ser el cierre de la fuente de contaminación. Conversamos del tema con Bruno Canobra, él es vocero de la agrupación Este Polvo Te Mata. ¿Cómo está, Bruno? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bruno, pudimos ver la semana pasada algunas imágenes del inicio del trabajo, si no me equivoco, de recuperación principalmente de uno de los colegios que se ve afectado por este polvo con arsénico y con otros metales pesados, ¿no? Sí, mira, lo que está haciendo, digamos, el gobierno acá es mitigar en un jardín infantil, Semillita. Ese es el que están limpiando, que tú comprenderás que realmente limpiar no es acabar con la contaminación. A sus cortos 2 años, Andrés lleva consigo las marcas de la indiferencia de las autoridades. ¡Ah! Mira, ve, ¿tú te has hecho eso? No. ¿Y te rascas mucho? ¿Te pica? Sí. ¿Dónde más hay heridas? En tu pierna.
él lleva en su sangre plomo. Casi 300 niños están condenados a las secuelas del venenoso plomo. Ahorita que mi hijito va a tomar desayuno, él se levanta con náuseas. No es fácil para que él tome su leche. Con las náuseas no toma. ¿Qué grado él tiene de plomo en el cuerpo? Él está en 3er grado de plomo. ¿Tercer grado? Sí. ¿Qué significa estar en categoría 3 de plomo? Significa que categoría 3 ya prácticamente estos niños están prácticamente envenenados para el resto de su vida. No estudo de EIA-RIMA, eles colocam os riscos ambientais, que aquilo vai pelo ar, mas não falam especificamente na saúde humana em nenhum momento, nem na saúde animal. O chumbo é um metal pesado, extremamente danoso à saúde, biocumulativo, não sai do organismo, ele acaba confundindo o corpo, sendo o chumbo confundido com cálcio, e isso vai alterar vários processos bioquímicos do organismo. O sistema nervoso ele causa uma encefalopatia tanto em adultos quanto em crianças, e nas crianças como o cérebro está em formação, ele afeta a inteligência. Então, a gente tem o risco de ter pessoas com baixo poder cognitivo, de conhecimento e de desenvolvimento intelectual. Isso é bastante grave. Bloqueia a atividade da tireoide, como causa alterações renais. Isso leva à hipertensão, isso também leva a alterações e arritmias cardíacas. Então, o corpo está todo um órgão ligado ao outro para o seu bom funcionamento. Como o chumbo ele afeta rim, ele vai afetar cálcio. Na sexualidade humana, então, nos homens, ele pode diminuir a contagem de esperma. Nas mulheres, como ele atravessa a barreira placentária, ele atinge o feto, já atinge o feto no cérebro do feto, causando anemia no feto, risco de parto prematuro ou até de aborto. Não só as pessoas que estão morando em Caçapava ou as outras que estão morando próximo a onde seria a mineração têm risco, mas aquelas que estão à distância, que essa contaminação pode ser levada à distância, também são expostas a esses riscos. A gente tem que introjetar, tem que pensar que internalizar que o ambiente e a saúde são inseparáveis. Uma vez que o ambiente está doente, nós padecemos, né? Então, as políticas, elas têm que levar, as políticas públicas, as políticas de risco, elas têm que levar em consideração o valor de tudo isso. Não que uma vida tenha um valor, mas a doença tem um custo. Esses riscos, quando a gente aprova uma mineração no país, num país como o nosso, que não tem uma governança dos riscos, já visto tudo que ocorreu ultimamente, e há 40 anos, e há 2 décadas que eu estou citando para vocês, não mudou. Segue assim. A saúde que é custeada por esse dinheiro, de todos nós, é quem paga essa conta. Porque não é o dinheiro, os royalties da mineração que paga isso. Ou seja, eu acho que deveria ter um estudo de impacto tributário, não só um estudo de impacto ambiental. A justificação econômica que se faz, e não vou dizer quem fez, porque senão não vai ter tempo para responder. Tá? A justificação econômica que se faz de empregos gerados foi facilmente respondida. O Brasil produziu ouro por 300 anos. E o que sobrou? Miséria e dívida. A exploração de minérios traz benefícios para a sociedade, para o estado de onde estão sendo extraídos? O Brasil cobra uma das menores contribuições financeiras do mundo. Comparado com a Austrália, Canadá, Chile, né, por exemplo, do cobre, o Chile cobra 5%, a Austrália sobre ferro 5% ou 7%, tem uma tabela lá. No Brasil é 2% e sobre o lucro. Não é sobre o valor do ferro exportado, como é nos outros países, sobre o lucro. Como eles pegam e fazem, né, transferem para uma filial no estrangeiro, num paraíso fisco-criminal, eles reduzem o lucro e já não pagam quase nada. Acreditar que a exploração de minérios traz riqueza é um engodo. É um engodo. Não pagam imposto. Eles são sócios do clube, eles vêm, eles usufruem da estrutura pública, pedem para a prefeitura, pedem para o Estado, pedem para a União para fazer infraestrutura, para dar recursos, usufruem, o
o Estado gasta impostos pagos pelos outros e eles não pagam nada. Os países onde a mineração é mais significativa, onde ela aporta mais ao PIB, são justamente aqueles países com mais problemas, mais pobres, com mais problemas sociais, com mais conflitos socioambientais e tal, e se dá numa escala assim de Mauritânia, Zâmbia, Ruanda, quer dizer, todos os países africanos onde se minera. E chega ao extremo oposto, quer dizer, onde a mineração não aporta nada, justamente os países desenvolvidos. Então, há uma relação que é óbvia entre o aporte da mineração para isso, para o PIB, para a região e para o desenvolvimento, e essa ideia estava sendo vendida como desenvolvimento. Então a gente começou a questionar por isso, começou a levantar preocupações, ou seja, em que medida isso não é uma mentira que está sendo contada abertamente a todo mundo, quer dizer, ela não vai aportar nada ao desenvolvimento. Se nós olharmos os países, por exemplo, Oriente Médio, que tem muito petróleo, e são pobres. A desgraça do país é ter muito recurso mineral. O pessoal vem e invade, e a gente acaba ficando pobre. Então, se a nação não cuidar, vamos olhar, por exemplo, a Noruega. A Noruega tem lá a sua estatal do petróleo. A Noruega vai bem, obrigado. Agora, o petróleo é eles que exploram e eles que cuidam. Então, se o país não cuidar da sua riqueza, não vai gerar desenvolvimento, não vai gerar progresso, não vai gerar riqueza. Gera riqueza lá fora, como está gerando na Suíça, e para os 2, 3 aqui que se adonam do processo. A exploração de ouro que fizemos, que nos gerou buracos e pobreza, está se repetindo com a exploração do ferro e tudo indica que vai se repetir com a exploração do minério no Pampa Gaúcho. O grupo, a multinacional, a grande corporação e mais 2, 3 pessoas vão ganhar muito dinheiro com a extração, mas lá vão ficar os buracos, a sociedade não vai ganhar impostos porque eles não pagam nada de imposto, exportam, não pagam todos, é imune ou é isento, ICMS não paga, no imposto de importação eles inclusive têm uma redução de 16% para 2%, não pagam nada de nada, o imposto de renda eles não pagam, por quê? Porque abrem uma filial no estrangeiro, né, e inflam os custos ou diminuem, né, as saídas, também não pagam imposto de renda, não pagam nada, a sociedade não ganha, esse modelo que faz com que, né, as pessoas ou os políticos brasileiros, digamos, lesa pátria, que devem ganhar a sua parte, né? Por isso que se empenham em fazer isso, porque fazem parte desse clube restrito, né, que ganha muito dinheiro com isso, né? Adote essas políticas. Então, quer dizer que o país está em crise, e para isso vamos minerar. Entregamos nossas riquezas, ficaremos com as crateras e com os restos de destruição. O Brasil, bem sabemos, possui riquezas incalculáveis, praias belíssimas, rios, terras férteis, clima favorável. Em contraponto, hospitais sucateados, muitos inclusive sendo fechados, baixos investimentos em educação, agora a mineração comprometendo toda e qualquer forma de vida. Fazemos parte da região mais preservada do Estado, e isso não se deve à lei rigorosa, isso se deve à consciência ambiental que nos foi passada pelos nossos antepassados. Fazemos parte de um ecossistema, e esse doente adoecemos todos nós, homem, fauna, flora, e que petulância destruir tamanha perfeição, a natureza. Eu, Kelly e a população bagiense e palmense acreditamos no desenvolvimento sustentável, estamos sempre na luta, não desistiremos e declaramos resistência total e absoluta a essa mineradora. Aqui, não! E essa empresa também tem uma tática que é essa ideia da lavagem verde, né, do greenwash, que o pessoal chama, que é essa ideia de passar uma imagem boa, né, a responsabilidade social e ambiental da empresa, que na verdade é uma grande farsa, porque a empresa gera poluição, a empresa gera um impacto, né, e para implantar a gente tem visto que ela não tem respeitado muito, né, os espaços de participação, seja a bacia, o comitê de bacia, seja o próprio Ministério Público, seja as instâncias da comunidade, eles não respeitam esse tipo de espaço. E eles vão, né, nesse lobby com licenciamento, o lobby com o governo, o lobby com estadual, federal. Pelo que se sabe, já o subsolo desse hoje já pertenceria a 2, 3 companhias com cessão de uso do governo federal. Só nesta região, São Gabriel, Alagoas dos Patos, são mais de 200 pedidos de lavra ou de mineração.
Então você viraria um banco de mineração a bacia do Rio Camaquã. Atendendo sensibilizado com o clamor das pessoas, do Alto Camaquã especialmente, se levou essa discussão até a plenária do Camaquã, do comitê. E nós tivemos positivamente uma manifestação contrária à mineração. O órgão oficial criado por decreto governamental, então nós temos a força de lei de deliberar, principalmente uma plenária e após sancionado pelo Conselho Fiscal, é óbvio, até porque foi feito, não foi simplesmente uma plenária, até porque hoje o ser humano que é ação de consciência, que tem uma ideia de futuro, não se posicionaria contra uma decisão dessas do comitê. Quem garante para nós que isso é viável? Quais os órgãos que vão fiscalizar? Hoje nós estamos assistindo em todo o Brasil, quanto mais grave a situação ambiental, mais se afrouxam as leis. A gente sabe que o Camaquã ainda está pagando a conta da outra mineração, né? Essa mina vai ser na divisa entre Bagé e Caçapava, mas por forças legais ela está localizada no município de Caçapava. Mas o seu efeito vai repercutir no município de Bagé. Nós temos a compreensão de que a exploração mineral não apenas beneficia apenas um município, mas ela prejudica a todos e causa um impacto numa região que é única, no país inteiro, e principalmente num rio que é tão importante para uma relação binacional como é o rio Camaquã. Então, esse cuidado, esse olhar, ele vai muito além da questão econômica, ele vai pensando nas próximas gerações, ele é preciso ter esse cuidado pensando nas próximas gerações. Nós consideramos essa mineração no rio Camaquã um retrocesso para a história do município, para o presente e principalmente um impacto violento ao futuro. Essa é a posição dos bagienses dessa cidade tão tradicional e importante no contexto do Rio Grande do Sul e do Brasil, como é Bagé. Mais do que defender as fontes hídricas, nós estamos defendendo aquilo que a natureza nos presenteou e que nós precisamos agora defender. A maior parte das vezes é difícil tu contornar uma visão econômica, porque o nosso mundo é econômico, não é de valores. Porque nós só conseguimos calcular, medir e calcular, onde a economia diz o valor. Na verdade não diz o valor, eles dizem o valor, mas não é, eles dizem o preço. Por exemplo, se tem um peixe que o mercado conhece, vai dizer é R$10 o quilo. Se vai dizer uma planta que vende jornal e faz de ornamentos, olha, uma mudinha aqui é 5. Mas quando começa a aparecer uma barata da pedra, uma formiga, não sei o quê, isso não tem preço. Tem um jeito de dar valor, que não é preço. Preço é o seguinte, essa camisa aqui é R$100. Eu olho na vitrine, se eu tiver dinheiro eu compro, se eu não tiver eu não compro, só fico namorando. Valor é outra coisa. Por exemplo, o valor da cultura. Como é que tu quantifica isso? O valor de uma cena, uma paisagem, olha só, que lindo. Como é que a gente discute isso? Se eu dou um valor, alguém vai vir comprar, vai comprar a Amazônia. Se a gente disser que a Amazônia vale tanto, mas não é para negociar, é para as pessoas fazerem uma analogia. Pô, um carro bom custa R$100 mil, tu está me dizendo que uma árvore vale mais do que certamente. Mas é o valor que ela tem dentro do ecossistema para tudo funcionar como é. No caso específico desse empreendimento, a preocupação é maior, porque existem vários tipos de mineração e esses vários tipos de mineração têm impactos maiores ou menores. Quando a gente fala em exploração mineral de metais pesados, aquele impacto local, que é o tradicional da mina, né, que vai abrir um buraco, depois tem que ser reparado, os rejeitos que são criados, enfim, ele é, digamos assim, dinamizado pelos impactos difusos para além do empreendimento, que é a questão da contaminação com metais pesados. E sobre isso há muitas dúvidas ainda, né? O projeto, tal e qual foi apresentado, não dá garantias plenas à sociedade de que a contaminação por metal pesado
ela vai ser contida com segurança. O problema das minerações a céu aberto, né, é a possibilidade de cobre, níquel, né, chumbo, né, serem, né, espargidos no ar e serem absorvidos pelas plantas. Ora, como é que eu vou manter uma denominação de origem que tenha a possibilidade de, nem digo a contaminação, a possibilidade de ser contaminado? Isso é um tiro no pé, né? Então, para a qualidade do produto, para o renome do produto, isso já é um desastre. Mas a gente sabe que as denominações de origem, por exemplo, de produtos carnes ou de leite, está diretamente relacionado com aquilo que o animal come. Então, isso todo mundo sabe. Então, no momento que eu tiver uma denominação de origem que está ao lado de uma mineração ou na região de mineração, certamente esse produto não vai ter mais valor de mercado. E isso é sério, isso é muito sério. Antes até de pensar a contaminação, o que ela pode causar, é esse aspecto mais ligado a como que essa notícia vai ser absorvida pelo consumidor, que vai evitar esse produto, com certeza. Por exemplo, o mel aí produzido é um mel completamente diferente, pelo tipo de espécies arbóreas que tem ali e pela possibilidade das abelhas também colherem material de campo. Então, o mel só existe ali. Esse EIA-RIMA, ele não tem estudo sobre invertebrados. Tá bem, invertebrados. O que tem invertebrados? Um invertebrado importante, abelhas. O que vai impactar explosões, poeiras, trânsito de caminhões, problemas de contaminação por metais pesados sobre as abelhas? Eles não sabem, não fizeram estudo. É importante analisar o impacto, não só o impacto local. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas com o buraco que será cavado lá, ou as cavas, né, de exploração, quando isso é apenas uma parte do problema. O problema da contaminação ambiental, ela se dá numa escala regional, né? E nós temos ali uma bacia hidrográfica, um rio, né, então toda essa região tem que ser analisada, todas essas populações devem ser pelo menos consultadas se querem ou não um empreendimento dessa natureza. Que o rio Camaquã, ele tem uma bacia hidrográfica de cerca de 430 quilômetros e que deságua aqui em Rio Grande. Daí cadê todo esse conjunto de municípios onde o Camaquã passa? Cadê a própria Rio Grande que, além de caso aconteça algum problema com esse empreendimento, alguma catástrofe, algum desastre ambiental, né, que além de desembocar aqui o rio Camaquã e poder atingir essa região, também não fala porque é a região onde vai exportar todo esse minério. Então tem uma primeira questão que é de política, no sentido que a população não foi consultada, não tem a informação mínima e tendo todos os relatos de cidades que são impactadas socioambientalmente com esse tipo de atividade, de escoamento de minério pelo porto, deveria sim ser uma cidade que, consultada, qual a população deve ter o direito de ter a informação adequada e qualificada para isso, para poder tomar uma decisão sobre se quer esse tipo de atividade ou não acontecendo aqui em Rio Grande e no porto, e ter a informação sobre os riscos que pode correr. Porque Rio Grande é uma das cidades que precisa ter a audiência pública por ser uma área diretamente impactada, né? Então é uma região que é acometida já por várias atividades industriais, portuária. Se tem minério, e se é um minério que eu quero, eu vou lá esburacar o solo. E aí eu entro com o que for necessário. E eu já tenho em mãos o governo. Tipo, financiar um candidato e comprar um político depois para estabelecer as suas prioridades e auxiliar nos seus projetos. Quando, em algum momento, é um momento que eu paro e reflito e em algum momento essa possibilidade vem como possível, isso me dá um impacto assim que chega a me dar uma dor no coração, uma tristeza assim profunda. E não é só eu, isso aí toda a comunidade assim se sente assim, né? Tem pessoas que não conseguem nem falar no assunto, né? Que chegam e enchem os olhos d'água e se sentem muito abaladas, né, com essa possibilidade. É um crime, não é? De lesa pátria, né? De humanidade. Eu diria que não se iludam com promessas falsas, que a gente sabe que são falsas, né? Que nada vai compensar, né? Que é a palavra que eles usam muito, compensar. Não há compensação para destruir um local como esse aqui. Não, agora eu vou ter noção de o Camaquã. Vamos indo aqui.
Aqui, ó, tinha uma cozinha, a cozinha velha. Ela foi feita em 1812, só de pedra, essa aqui, ó. Ela era rejuntada, essas pedras aí, com barro, é só barro. Com a enchente de 92, abalou a estrutura dela e ela caiu. Ali nesse mato aí tem um arroinho aí, ó. O arroinho de Ciguana, que desemboca no Camaquã. Não, mas aqui dá, daqui vai dar, ó. Aqui, ó, daqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo ali aquelas pedras mais altas lá, ó. As pedras. O Camaquã é do lado de cada das pedras. É bem do lado de cada das pedras. Quer dizer, e tem esse arroinho aí, ó. Ele fica muito perto. Tem aquela sanga que vocês passaram também ali. Sim. É uma sanga forte. Sim. Aquilo ali com muita água, tudo desemboca no Camaquã. E o que o senhor pensa, assim, por exemplo, né? Tem essa possibilidade do rio, como já aconteceu antes por conta de mineração, né? Se estragar o rio, né? Eu nem sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Se eu não vou me meter porque não é comigo, vem tudo goela abaixo e vem o atropelo e nos bota o goela abaixo. Então, eles não vão nos tirar das nossas casas, eles não vão, no momento o nosso grupo é uma hidra. Tem 7, tem 100 cabeças, corta uma, a outra se levanta. Aqui, eles vão tomar uma sopa muito amarga. Mas muito amarga. Enquanto a gente tiver uma gota de sangue no corpo, tiver um sopro de respiração, nós vamos brigar contra essa gente. E com quem tiver com eles. E nós não vamos afrouxar de jeito nenhum. Que venha governador do estado, que venha presidente da república, que venha qualquer um. Não tem para nenhum deles. Eles vão ter resistência. Que venha a maior multinacional do mundo. Nós vamos morrer brigando pela nossa casa. Está aí nesse monstro um outro tentáculo que são os agrotóxicos e os transgênicos, né? Tem outro tentáculo que fez a reforma trabalhista, tem outro tentáculo que vai tentar fazer a reforma da Previdência. Então é um monstro terrível e nós estamos numa luta absolutamente desigual, mas nós estamos de coração aí para trabalhar em conjunto. Que essa luta, na verdade, é uma luta exemplar aqui no Rio Grande do Sul, que uniu vários setores, né, vários municípios, vários órgãos, universidades que estão discutindo esse tema da mineração, que estão se empoderando, se apropriando de todas essas leis, de todos esses estudos e estão fazendo uma luta, né, contra esses projetos. Então a gente tem uma rede instituída aqui que está conseguindo barrar pelo menos esse empreendimento em Caçapava do Sul. Ele era para ter sido liberado no final de 2016, a licença prévia. E até hoje ele não foi liberado, exatamente pela mobilização social. Não veio das universidades, ele veio da população. E aí que está a grande energia desse movimento. Então foram os moradores locais que disseram, não, esse projeto não nos serve. Não é que seja bom para a natureza, vai ser ruim para sapo, para cobra, para lagarto, não é isso. Ele vai destruir a natureza e vai levar junto, e vai destruir junto, e está destruindo junto as pessoas. A nossa preocupação, nosso foco é com as pessoas. E ter qualidade de vida essas pessoas, isso é que é importante. É importante que essa mobilização ela consiga transcender a questão desse empreendimento específico e possa trazer o poder público, principalmente estadual, mas também federal e municipal, a, digamos assim, liderar uma discussão democrática e participativa sobre o futuro daquela região. Nós temos lá um grande potencial para desenvolvimento sustentável, temos pessoas com ideias, com sugestões, temos propostas para aquela região que podem alavancar um desenvolvimento em novas bases. E eu acho que é isso que nós precisamos construir nessa trajetória, né? Não só a questão da preocupação com um empreendimento A, B, C ou D, mas como que nós vamos potencializar um futuro para aquela região de desenvolvimento que seja integrador
e que seja ambientalmente saudável. Essa região tem um potencial de gerar, por exemplo, né, manter o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Essa região tem um enorme potencial de produção de água. Essa região tem um potencial enorme, né, de fixação dos gases de efeito estufa, de mitigação desse impacto. A própria cultura, a história, ou seja, alguns aspectos que são mais simbólicos, aspectos que são intangíveis, mas que no seu conjunto podem gerar, pode subsidiar uma estratégia extremamente transformadora da realidade dessa região. É um movimento muito importante, nós estamos muito felizes de ver como a comunidade tem se movimentado. O meio ambiente depende da cidadania, depende do movimento das comunidades que dependem deste meio ambiente, que tem essa relação direta com o meio ambiente. Nós vemos como muitas vezes os ambientes urbanos, esse êxodo rural tem feito com que as pessoas se desapeguem, se desrelacionem com o seu meio ambiente, e aquela comunidade não, aquela comunidade tem uma relação muito forte com a terra, e é graças a esses movimentos também que essas discussões chegaram até nós. É por força de todo um questionamento, nós entramos graças a essa força, graças a esses movimentos que nos chamaram a participar desse debate. Nós vamos seguir a nossa missão constitucional, que é essa da representação e preservação de um dos bens que o Brasil discute e o mundo hoje, que é o meio ambiente. E nós não poderíamos nos furtar de participar desse debate. E nós vamos seguir trabalhando nessa temática, levando todos os níveis de grau de justiça para impedir que nós sejamos vítimas de um dano sem precedentes ambiental. Então eu vejo como um movimento forte, um renascimento, uma força do gaúcho, uma força do Pampa, surgindo para preservar, para mostrar de fato o que ele representa para nós, o que ele representa para a cultura do Rio Grande do Sul. Nós queremos que seja mais as árvores nativo, fruta nativo, o rio limpo. Futuramente nós queremos que tenha mais a caça, pesca, passarinho cantando na volta do manto aí. Isso aí que dá alegria para nós todos, para nós, ser humanos. Que a gente quer manter o nosso modo de vida tradicional, que ele perdure para as próximas gerações, nosso jeito de ser, e que a gente não aceita, né, que criem projetos de desenvolvimento onde não tem gente, né, que diga que a gente não está aqui. A gente está aqui e está trabalhando sempre, né, vivendo o nosso dia a dia, o nosso modo de vida. Encanto, na beleza natural, eu disse assim, olha, como é que Deus botou esse lugar tão bonito? Aí, como se diz, é encantado o lugar. Nem serve assim dizer que seja para rincão do inferno. Mas como eu também já me criei aqui, por nome de rincão do inferno, eu não quero que mude. Então que fique com o rincão do inferno. Eu acho que eu gostaria de ser um pássaro para mim. Poder voar por tudo aqui, sem limites. Que tem um... Imagina só, né, aqui onde eu estou aqui, tem lugares que eu não posso chegar. Um pássaro pode chegar a qualquer local. Eu gostaria de pedir para a minha gente, para mim ser cremado e atirar das minhas cinzas aí. Se vou fazer, não sei. Eu quero voltar para cá. Eu me sinto muito bem aqui. Eu aqui me sinto muito bem. Eu nasci aqui. Nasci de criança aqui. Estou com, de vez em quando, tenho esquecimento por tempo. 80 anos. Nunca saí para lugar nenhum. Sempre morei aqui. Já que eu fui nascida e criada aqui, quero deixar minha cinzinha aqui, nesse lugar. No paraíso, porque aqui nem senta o nome de Rincão do Inferno. Quando terminar, e a minha ideia é que nós vamos terminar, nós vamos ser vitoriosos sobre essa questão aí, isso vai ficar marcado na história do ambientalismo no Rio Grande do Sul como um bom exemplo. Então é isso, chamar as pessoas para que entendam que realmente faz parte de nós. Se dependermos das grandes empresas, dos interesses do grande capital, dos interesses políticos e alguns interesses que não se sabe quais são, do poder público, realmente eles vão conseguir fazer.
Mas essa luta se unam todos à luta pela natureza, se lutam porque lutando pela natureza nós estamos lutando nada mais, nada menos do que por nós mesmos, pela nossa qualidade de vida. É isso. Estância velha, trago na alma um breve santo que herdei da raça chucra dos que vieram te trazendo até aqui. E cada pedra e cada grota contam sonhos do que foi um tempo lindo que tranqueia, cabresteando o meu sentir. Estância velha em cada bota, trago huellas de sofrer dos muitos riscos das esporas que a saudade me deixou. E nas cambotas tenho a marca dos tropeiros que passou, mas na memória recoluta a alma antiga do meu ser. Mas sei que um dia irá a raça mugra dos campeiros renascer da fé, que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás, e a estância antiga como um sonho viverá. Mas sei que um dia irá a raça mugra dos campeiros renascer da fé, que o mundo novo não apaga o que ficou pra trás, e a estância viverá.